Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais um 4Cast, o podcast da 4 Tecnologia. Eu tenho um enorme prazer de apresentar esse programa aqui e tê-los vocês aqui participando desse programa com a gente. A gente tem tido convidados maravilhosos aqui nesse podcast, inclusive para você que não assistiu o último podcast aqui com o Fábio, CFO da Wairua, clica aqui e assista, que tá um conteúdo sensacional. E hoje eu estou aqui com um convidado que a gente já tem uma relação de parceria há muito tempo e estou com ele aqui também. Saudade de você, cara. De vez em quando a gente tem que aparecer, né, pra gravar um conteúdo. Pois é, não sei se você sabe, mas tem um monte de boleto aí hoje pra você pagar, que é das outras edições que você não veio. Aí só a pra gente você deixa saber. com o Daniel. E hoje, pessoas, eu vou apresentar aqui o nosso convidado. A gente está aqui com o Thiago Luiz. Nós vamos falar sobre Power Platform. Só apresentando para vocês aqui. É o nosso podcast de número 23. Thiago é um profissional destacado quando o assunto é inovação tecnológica na ANEEL. À frente da implementação e governança de Power Platform, Thiago tem desempenhado um papel fundamental na capacitação de equipes e na promoção de soluções tecnológicas eficientes e acessíveis. Seu trabalho tem sido essencial para fortalecer as operações da ANEEL e impulsionar a transformação digital dentro da organização. Gente, uma salva de palmas aqui para o Daniel que preparou isso aqui. Que bio, hein? Que bio. Né, cara? Que isso? Thiago, eu tô muito feliz, cara, que você tá aqui com a gente. Obrigado. Você lembra aquele dia que a gente tava no escritório e falou assim, Otávio, a gente precisa preparar aqui a pauta para poder trazer os nossos convidados. Aí você já chegou e falando, cara, vamos trazer o Thiago, porque a gente tá acelerando lá uns projetos. Cara, e foi isso. E é bem legal, porque a referência que eu tenho do Thiago é justamente nesse caráter de inovação, né? Porque a gente roda diversas empresas privadas, a gente roda aí dentro de alguns órgãos, e sempre que a gente vai fazer projeto na ANEEL, é sempre a ponta da lança ali de tecnologia, né? E eu acho que é isso que desperta, principalmente da gente, do nosso lado aqui do time de consultoria, ver esses projetos rodando, né? E é super legal, porque a gente está falando de projetos novos, projetos que estão aí na ponta da lança. Às vezes a gente está falando de tecnologia que às vezes muita gente tem esse licenciamento contratado, mas não faz o uso, né? Não faz correto. E é legal que a gente cria, tem a experiência com esses projetos, e do ponto de vista, eu imagino, né, da ANEEL, se torna uma referência, né? Se torna um case, uma vitrine para que esses projetos possam ser replicados e vistos. E sempre tem a figura do Thiago nesses projetos, né? Isso que é o bacana. Querido, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que bom que você aceitou esse convite. Obrigado. Pra gente é um prazer ter você aqui. Tiagão, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional e como você chegou na ANEEL. Bom, eu sempre fui do serviço público, né? Entrei pelo SERPRO, trabalhei como técnico de informática lá. Lá eu trabalhava basicamente com a parte da Receita Federal. Eu era terceirizado na Receita pelo SERPRO. Trabalhava com questões de infraestrutura. Sempre tem infraestrutura, né? Uhum. Então mexi com tudo Pode lá. Pode só puxar um pouquinho o microfone pro seu lado. Mexi com tudo lá, inclusive com Tivoli, que já está até descontinuado, enfim, com tecnologias bem antigas, né? Saindo de lá, eu acabei pedindo demissão porque eu queria estudar para outras coisas e galgar outras oportunidades, né? Boa. No serviço público e sempre voltado para serviço público, né? Fiz outros concursos, vários concursos na época, passei no Ministério Público. Legal. Para nível médio também. Fiquei lá um tempo, mas já tinha passado também na ANEEL, então estava esperando ser chamado como analista na ANEEL, né? E na ANEEL eu entrei e já fui trabalhar com desenvolvimento, algo que eu nunca tinha trabalhado antes. Trabalhar com desenvolvimento, assim, coordenando a área de desenvolvimento, né? Show. Peguei vários projetos lá na ANEEL, enfim, e tudo relacionado à Microsoft, quase tudo que está voltado para fora, assim, para cloud, Microsoft 365, Power Platform, né? Tudo que está para a nuvem, eu assumi. Então, eu fiquei à frente desses projetos que estão para fora. Boa. A parte voltada para a Microsoft internamente, assim, a ANEEL ela é praticamente toda baseada em Microsoft. Quase tudo. Tem muita coisa Microsoft lá. Internamente eu não mexi. Parte de infraestrutura, Windows, essas coisas assim eu não mexi. É outra equipe. Enfim. E aí foi quando eu conheci o Otávio, o Theo, em algum contrato, acho que foi da Brassoftware, né? Foi. Foi da Brassoftware.
E a gente se conheceu e aí essa conversa, essa interação, essa relação veio se fazendo com o tempo, né? A primeira vez, a Anel, ela foi para a nuvem naquele contrato? Ou ela já estava na nuvem antes? Não. A Anel, na verdade, não foi para a nuvem ainda. Não, eu tô falando a nuvem Microsoft no nível do 365. Não, o 365 foi o histórico de implantação da Power Platform e de toda a suíte do 365 lá na Anel, ele está atrelado aos contratos da Brasoft, eu acredito, que foi quando a gente implantou o Office 365. Então foi 17 e 18, salvo engano. Acho que foi 17 e 18. Eu estava liderando esse projeto. Foi o primeiro projeto que a gente fez lá. Foi. Aí foi aí que a gente implantou o Office 365. Legal. Em seguida houve a atualização para o Microsoft 365. E agora a gente está implantando outras coisas, como o Power Platform e o Copilot, né? Legal. Aí, naquele primeiro contato que a gente teve, um primeiro projeto que a gente fez foi exatamente esse, né? A implementação do Office. Era Office 365? Era Office 365. A gente fez toda a parte de jornada, de adoção, você que estava liderando esse projeto. Aí a gente entrou... Intranet. Inclusive foi você que fez na época, né? Foi o Otávio e o Apolo. O Apolo. Caraca, Apolo, um abraço para você. E aí, de lá pra cá, você saiu... Tava muito focado ali naquela parte de colaboração, SharePoint, e aí você focou... Quando que você veio pra essa parte de desenvolvimento focado na parte de Power Platform? Então, eu sempre fucei muito o Microsoft 365, aprendi a mexer nas ferramentas, né? Dei workshops internos lá na ANEL, vários workshops, então acho que isso ajudou na parte de adoção das ferramentas Planner, que hoje é usado por quase todo mundo lá dentro, SharePoint, enfim, todas essas ferramentas do Microsoft 365 eu ajudei a implementar e no processo de adoção, né, trabalhando, eu não sei se essa palavra é usada ainda, mas como evangelista. Sim. Acho que é usada. A gente usa direto. Sim. E assim, de certa forma eu ajudei essa adoção do Office 365. Do Microsoft 365 foi uma continuação, porque não teve muita diferença, né? Que aí entrou a parte de segurança, né? E aí depois aí começou a aparecer pra mim o Power Automate, Power Apps, eu fui brincando, fui mexendo. Gostei. Aí eu fui fazendo alguns mini projetos lá na ANEL. Pequenas coisas, enfim, que hoje já estão descontinuadas. A gente está fazendo coisas bem mais profissionais agora. Ou seja, vocês já construíram, já desconstruíram as ferramentas? Muitas vezes. Que legal. Aí a gente fez isso, assim. Então, assim, a Power Platform ela começou de maneira orgânica na ANEL, né? Legal. Ela não começou, assim, estruturada, com governança, administração de ambientes, nada disso que a gente está fazendo agora. Ela começou... Ela sempre começa assim. Ele sabe muito bem. Ele sempre começa assim. E a gente agora tá fazendo um processo de organização. Legal. Né? Só que assim, esse processo é um processo que... Demorado, né? Custoso. E a gente vem trabalhando desde a fase de viabilidade do projeto. Porque assim, houve um pedido lá da diretoria que a gente fizesse uma viabilidade técnica desse projeto. Por questões de custos, enfim, né? E a viabilidade é um documento, uma nota técnica que tem quase 60 páginas e lá ela passa por todas as funcionalidades da Power Platform. E a gente assinala cada um dos lugares que a gente acha que tem convergência e que não tem convergência com o nosso ambiente. Uau. E como o nosso ambiente é praticamente todo Microsoft, fora algumas outras coisas, a gente colocou lá como conclusão dessa nota técnica que era aderente, muito aderente, porém precisava de uma governança. E precisava de implantar e de contratar a ferramenta premium, né? Não dá para ficar mais com aquela add-on do M365. Não, vou puxar aqui aquelas memórias. Aquelas memórias antigas. Da época de estagiário. Eu acho que eu já tinha até comentado com o Thiago. Quando eu fiz um estágio de 1 ano e meio lá no Tribunal de Contas, né, no TCU. E lá tinha uma ferramenta que chamava Oracle Apex. Basicamente é o que a gente... É um produto Oracle que com Transact SQL ali você consegue fazer sistemas
departamentais. E lá eles montaram era uma estrutura bem legal. Então tinha uma área que era responsável. Lembro até hoje que o coordenador lá era o Marinho. E aí tinha basicamente uma esteira só de estagiário embaixo, sabe? Eu acho que eram uns 350 estagiários mais ou menos. E começou a departamentalizar todos os sistemas. Então, cara, tudo que o cara tinha ali, seja era às vezes numa planilha ou dentro de um Access, por exemplo, esses estagiários ficavam responsáveis por fazer o desenvolvimento desses sistemas. E, cara, tô falando de Oracle Apex, né? Entendi. Agora a gente trazendo para nossa realidade, a gente tá falando da Power Platform, ou seja, é uma ferramenta de low-code que você consegue fazer, tendo um conhecimento avançado, consegue desenvolver sistemas, consegue desenvolver fluxos mais robustos, fazendo diversas integrações, que é onde a ANEL tá, né? Então, se você for olhar a estrutura do que eles estão fazendo lá, eles já estão fazendo coisas complexas, integrações complexas com sistemas internos, então tá muito bacana. Assim como você consegue também fazer sistemas mais simples e departamentalizar, né? Que é a estratégia que eles estão seguindo, assim. Sim. Mas, assim, olhando o caso do TCU, olhando o caso da ANEL, a gente consegue ver, por exemplo, uma forma que vocês acharam, por exemplo, para institucionalizar sistemas, né? E, cara, sem ter uma fábrica de software, ter diversos desenvolvedores, né? Sim. E aí a minha pergunta é assim, cara, veio o diretor, pediu para vocês fazerem o estudo de viabilidade e tal, mas o que vocês consideraram principal, assim, de adotar a Power Platform como essa suíte, essa plataforma para que vocês pudessem desenvolver, seja sistemas departamentais, a própria TI desenvolvendo, ou até mesmo lá na ponta os departamentos desenvolvendo, dando essa possibilidade para que eles possam fazer fluxos e sistemas. O que vocês consideraram, assim, para trazer a Power Platform? A gente considerou nesse documento de viabilidade que a Power Platform ela é mais voltada, apesar dela fazer sistemas complexos e tudo mais, ela é uma plataforma, um LCAP, né, de low code, mais voltada para desenvolvimento cidadão. Para o desenvolvedor cidadão. Então ela é mais simples, mais fácil, já tem ali comandos do Excel que o pessoal pode reutilizar, né? Então, acho que devido a isso, e devido a toda a estrutura Microsoft que nós temos, conhecimento de contratação, enfim, a gente foi por esse caminho, né? Como era a nossa intenção com esse projeto de Power Platform, engajar as pessoas, que tem muito engenheiro lá na ANEL, tem muita gente que conhece de algoritmo, né, conhece de matemática, então assim, engajar essas pessoas a desenvolverem por conta própria e desafogar o desenvolvimento centralizado da TI. Certo. Né, coisas departamentais mais simples, assim, a ideia é que a gente desafogue isso e fique só com os desenvolvimentos mais críticos, mais complexos. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção na ANEL é a questão da responsabilidade em relação à adoção da tecnologia. Sim. Eu lembro que na época que a gente fez aquele trabalho de evangelismo, a gente focou em algumas ferramentas. Essas ferramentas estavam disponíveis para o usuário e a gente treinou o time. Sim. No caso da família Power, primeiro se liberou, como é que foi essa jornada? Deixou liberado, deu toda a parte de evangelismo, as pessoas começaram a usar e depois criou esse documento? Ou primeiro foi criada essa parte do documento com todas as normativas para depois liberar? Como é que funciona isso? Não, na verdade, a gente começou, eu não lembro exatamente em qual versão, acho que foi em 2019, eu acho, que entrou o Power Apps, Power Automate, ou bem antes, não sei. Mas quando começou a entrar o Flow, a época, o Power Apps, enfim, estava aberto. Então as pessoas podiam usar conforme a vontade deles no ambiente de produtividade pessoal, né? Legal. Ambiente aberto, enfim. Mas as pessoas não estavam, assim, sabendo da potencialidade da plataforma. Certo. Então a gente fez um levantamento nesse documento de viabilidade que vinha numa crescente de uso da plataforma, né? A gente pegou aqueles logs lá do próprio admin da Microsoft, e ano a ano as pessoas usavam mais, principalmente o Flow, né? Flow, SharePoint, um pouquinho de Power Apps. Então, assim, a gente viu essa crescente no documento e falou, não, se a gente não tomar uma decisão agora, né? Foi final de 2023 que a gente começou a estudar isso. Isso vai sair do controle.
né? Como tal, começando a sair. A gente teve umas questões técnicas lá que foram resolvidas, mas, enfim, já estava saindo do controle. E foi quando a gente conseguiu ter esse apoio da diretoria, apoio das minhas superintendentes, apoio do meu chefe direto, do meu coordenador, para me alocar e trabalhar basicamente, quase que exclusivamente nesse projeto, né? Então, aí foi onde saiu os normativos, né? Política, procedimentos, saiu também um projeto de implantação de toda essa política e os procedimentos que o Otávio está até participando, né? E foi assim que ocorreu todo o processo, né? Começou de maneira desorganizada, a gente veio organizando e agora com essa organização e a gente fazendo algumas comunicações internas, a gente está vendo que as pessoas estão se engajando mais. O que eu vejo positivo também é porque é o seguinte, vocês são muito ágeis no sentido de fazer o estudo da tecnologia, ver se aquela tecnologia serve e já fazer a adoção. Sim. Então, principalmente quando se trata de órgão governamental, que existe todo o processo de compra, todo o processo de contratação, e vocês conseguem ser muito ágeis com isso. Então, em 2023, vocês elaboraram toda essa parte do projeto e já na sequência decidiram adotar mesmo a solução do Power Platform como uma solução institucional e já fizeram toda a parte do processo de compra. A gente teve que comprar porque a gente só tinha 5 licenças premium, né? E aí a gente contratou. A ideia era contratar no contrato maior da Microsoft. Nós temos um contrato bem grande com a Microsoft, porém o timing não era o perfeito, né? Então a gente acabou fazendo um contrato a mais. Legal. A gente tem um contrato a mais que isso traz alguns prejuízos, mas por outro lado a gente conseguiu acelerar essa parte da adoção e implementação da Power Platform. Então a gente fez um contrato a mais ano passado. Legal. Nessa parte de governança, Otávio, como é que você tem apoiado lá toda a parte da ANEEL? Como é que você tem visto isso lá? Boa, a gente está num processo longo lá, que a gente já está trabalhando, né? Quando eu entrei, o Thiago já tinha feito um trabalho prévio, que eu acho que facilitou bastante nosso trabalho. Foi assim, cara, a gente estava chegando num lugar em que o Thiago já conhecia, né? Ele já estava estudando sobre governança, já tinha estudado ali qual que eram as melhores práticas. Então a gente tá finalizando, né, esse projeto agora. Mas a gente teve algumas etapas, alguns processos, né, que a gente entrou para entender como que estava. Por mais que às vezes não ter governança, pode ser até uma governança, né? Entender como que eles estavam fazendo a governança, qual era a situação atual em que estava a situação da ANEEL em relação a esses objetos que eram criados, como que eram criados. A gente entrou fazendo toda uma parte de assessment para entender como é que estava o uso desses recursos dentro da instituição. Tem bastante coisa aqui para a gente poder falar, porque já tem bastante trabalho, né? Mapeamos todos os ambientes, então assim, a gente está fazendo um trabalho todo de assessment. Quais são as políticas que eles querem determinar para que as pessoas sigam? Já saiu até normativo, né, de quais são as políticas que precisam ser aplicadas, o que eles precisam seguir. E a gente deu uma organizada na casa. Criamos todos os ambientes, fizemos limpeza, que é o que ele falou assim. Se você tem um licenciamento 365 que não está governando, pode ter certeza que as pessoas estão criando fluxos lá dentro do ambiente padrão e que daqui uns dias você vai ter problema, você vai ter que chamar alguém para organizar a casa, né? E aí acho que é uma das dificuldades às vezes, né? Que assim, se você começa a fazer uma governança mais cedo, antes da implantação, legal, você já começa, você já dita as regras do jogo e a partir dali as pessoas vão usar, né? E quando a gente fala de governança, foi até um tema de reunião hoje nossa, porque às vezes você não leva muito em consideração. Cara, você entra, tem 1.500 conectores lá. O usuário ele pode conectar com qualquer tipo de informação, inclusive usar um conector de e-mail e pegar informação às vezes que é sensível e mandar e-mail, assim. Então quando a gente fala de governança, a gente está falando de proteção de dados, a gente está falando de segurança, então tem vários temas. E aí eu acho que isso é o bacana,
a gente conseguiu deixar bem organizado lá, principalmente todas as políticas, mas eu acho que o ponto facilitado foi isso, a gente chegou com o Thiago já conhecendo toda a estrutura e principalmente sabendo onde ele queria chegar, né? Então, cara, a gente quer chegar nesse lugar. Mas tem um tema aqui que eu queria perguntar pro Thiago e queria que você falasse como que foi resolvido isso. Eu tenho uma ideia, mas não total, porque assim, hoje... do meu ponto de vista, até para contratação, eu vejo que uma grande dificuldade que a gente tem é ter mão de obra que conheça a Power Platform, né? E a partir do momento que uma instituição decide, cara, vamos implementar a Power Platform aqui, beleza, eu tenho uma dificuldade às vezes com contratação. Como que a gente pode resolver isso? E eu queria falar como que vocês resolveram isso lá dentro da ANEEL. Entendi. É o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Contratação de pessoal. Justamente. Ou seja, contratação de empresa, contratação de pessoal. Vamos desenvolver sistemas aqui. Show de bola. A gente precisa de mão de obra, né? Como que a gente pode resolver assim? Eu sei que essa é uma das dificuldades. Se tiver outras, pode explanar também, é importante. Tá. Porque, na verdade, até complementando o que o Otávio falou, eu tenho feito muito benchmark dos projetos da ANEEL. Você vê se tem usado Tenho usado bastante vocês como referência. Inclusive, tem até pedido para você orientação ali. Sim. Então, eu acho importante você explorar isso até para que isso sirva, de repente, de apoio para outros órgãos que queiram adotar. Entendi. Eu não participei diretamente dessa contratação, né? Mas o que a equipe fez lá? Eles fizeram como se fossem tipos de cargos, né? Legal. Deixou flexível. Então, criou, sei lá, cargo 1, cargo 2, cargo 3 com os respectivos salários. E aí deixou isso flexível da maneira que a gente poderia encaixar um desenvolvedor low-code no cargo 1, 2, ele progredia a carreira dentro desses cargos genéricos, né? Então foi assim que o pessoal bolou lá essa estratégia. Mas realmente é um desafio, mão de obra. Muitas vezes a gente contrata uma pessoa e forma ela. A gente tem os outros desenvolvedores, a gente coloca treinamentos lá para o pessoal fazer gratuitos, a gente faz workshops internos, então a gente forma as pessoas mesmo que entram. Porque para mim, de longe, esse é o maior desafio quando você vai, principalmente assim, é 1 ou 2, ok, mas não, a gente está falando aqui de criar um ambiente grande para... Lá na ANEEL são 1.000, 2.000 funcionários. Não sei. São 1.300, 1.300. Então, assim, cara, a gente está montando um time de low-code. Sim. Né? E não é assim, cara, não adianta, você vai no mercado, você não traz formado. Você tem que formar... Então, ou seja, não só a gente tem esse problema, esse desafio, até os nossos clientes também têm. Vamos saber. Mas o legal na ANEEL é que eles já estão com bastante... O time já tá grande, né? O time já tem corpo, assim, então... E tem muito a chefia, a superintendência, eu acredito que até a diretoria também está engajando bastante nessa temática de low-code e inteligência artificial. Então, isso facilita porque as pessoas acabam se interessando porque sabem que ali vai ter investimento, né? Então, assim, eu acho que as minhas superintendentes, elas sempre falam, assim, sobre low-code, que está precisando de desenvolvedor, então acaba que outras pessoas que antes eram análise de dados, sei lá, alguma outra função, estão se convertendo para o restante da família Power, né? Não fica só no Power BI. Um projeto que eu vejo que é até importante a gente citar aqui, que é o Faça Você Mesmo, né? Sim. Dá um panorama pra gente sobre esse programa. Bom, a Power Platform, nesse programa, ela é a primeira fase, né? Então, o Faça Você Mesmo é uma ideia que surgiu lá pela liderança da SGI, e a ideia é justamente essa de desonerar a gente de desenvolver todas as funcionalidades mais simples e deixar as mais complexas para a gente, né? E essa primeira fase a gente ficou voltado na parte do low code, porque é uma ferramenta mais simples, é uma plataforma mais simples, a gente está estruturando a governança, então não vai sair do controle mais, a gente vai ter mais facilidade para as pessoas aprenderem. Eu acho que é um caminho assim mais fluido, a pessoa começar no Excel, passar
Power BI, Power Query, enfim, vai todas essas ferramentas da Microsoft. Mas a gente vai ter outras fases do Faça Você Mesmo, onde pessoas dentro da ANEEL com mais conhecimento tecnológico, enfim, com mais skills tecnológicas de algoritmo, vão pegar outras ferramentas. Legal. Então a Power Platform é a primeira fase, é a fase para aquecer esse movimento de desenvolvimento cidadão lá dentro da ANEEL, né? Mas a ideia é que a segunda fase venha com outras plataformas de Python, inteligência artificial, enfim, outras coisas. E é isso, assim, delegar mas distribuir o desenvolvimento às áreas de maneira organizada e com governança, evitando shadow IT. E hoje quantas áreas estão envolvidas dentro desse projeto, Manel? Hoje a SGI coordena, mas são 23 orgs. Uau. Ó, você tá vendo aí, né? Power Platform abrindo portas. E já tem algum... na sua visão, assim, quais os resultados e os benefícios para a área de negócio que você já consegue mensurar hoje? Eu acho que é legal trazer isso, né? Quais são os benefícios, não só do Faça Você Mesmo, assim, qual o resultado você está enxergando no Faça Você Mesmo, ou até mesmo nessa adoção todinha que está tendo de Power Platform dentro da ANEEL? Eu acho que é a formalização de um processo que já existe. Normalmente já existe desenvolvimento distribuído. Então, acho que o maior benefício é essa formalização e um controle um pouco maior da SGI, saber pelo menos o que está sendo feito, saber de onde as pessoas estão buscando os dados. Enfim, acho que é isso. Assim, acho que a própria governança é o maior benefício, porque isso dentro da ANEEL já é uma realidade, as pessoas já desenvolvem, né? Seja no Excel, seja no no Python, Access, seja no Python. E eu não sei onde é que está sendo, né? Hoje, você... Na área que você está liderando hoje, você está muito focado na suíte da família Plato, né? Sim. Essa parte de Copilot hoje, você consegue trazer para a gente uma visão de como é que está isso hoje dentro da ANEEL? Se isso está debaixo da sua liderança ou se tem outras áreas que estão atuando, como é que está? Está debaixo da liderança da própria adjunta, superintendente adjunta Thelma. Ela fala que ela é uma própria coordenação, né? Então, assim, ela que implementou todo o Copilot na ANEEL. Legal. Com auxílio de uma empresa, mas ela fez o normativo. A mesma coisa que a gente fez com a Power Platform foi feito também com a IA, né? Então, a IA houve um pedido da diretoria também nesse sentido de engajar a ANEEL, os servidores em IA, e a gente está implementando. O Copilot já está implementado praticamente. Legal. O Copilot Studio também já está em vias de ser... As pessoas já estão usando o Copilot Studio também. Então, assim... E tem projetos estruturantes que visam... Aí fora Microsoft. Sim. Projetos que usam LLM... Uma LLM distinta das da Microsoft. Então, assim... E tem projetos estruturantes que visam criar as fundações para que a gente consiga entregar projetos de IA de maneira escalável, sabe? E é legal, cara, que a gente fala de inteligência artificial, é a mesma coisa da Power Platform, né? É institucionalizar mesmo e oficializar, porque se você não fornece as ferramentas de inteligência artificial para que as pessoas possam usar, tenho certeza que ela vai estar usando alguma... E alguma que não vai ter, não vai estar debaixo da política de segurança, né? Justamente. E eu vejo que vocês estão bem engajados, né? Eu acho que nesse projeto de inteligência artificial, testando diversos modelos, né? Não só ali, às vezes, o Copilot. Mas, falando de Copilot, eu já vejo que vocês estão bem engajados. E aí, como é que você tem enxergado esse movimento desse uso de tecnologia, de inteligência artificial ali dentro da tecnologia ali? O que você está enxergando de benefício, né? Porque hoje a gente fala muito em produtividade, né? E aí
a produtividade do Copilot, a gente está falando de uma produtividade segura, né? Eu sei que, cara, ao invés de alguém ali tá pegando um documento, submetendo para um IA que é público, às vezes que pode estar enriquecendo aqueles dados, a gente está aqui dentro de casa, dentro de uma estrutura que é monitorada, dentro de uma estrutura que é segura, e que a gente tem certeza que aqueles conteúdos não estão sendo utilizados ali para enriquecimento de outros modelos. Como você está enxergando esses benefícios aí de o processo de implantação, o processo de adoção dentro do Copilot, dentro da ANEEL? Não sei se você já está já está usando, né, o Copilot também, mas como você tem enxergado esse... acho que o benefício é tudo isso que você falou e agilidade, esse processo de inovação. Acho que a agilidade é um dos principais, porque a gente precisa fazer muito papelada, né? O órgão público precisa fazer muito papel, muita documentação. E vocês são agência de regulação, né? Então automaticamente gera muita informação. Muita documentação, muita informação. Então acho que o Copilot, ele ajuda a gente a criar conteúdo. Muito conteúdo muito rápido, né? A pensar, ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a tomar decisões. E tudo isso, como você falou, com segurança, dentro do contexto da organização, né? Enfim, eu vejo dessa forma, assim, e está bem avançada a implantação. Eu acredito que, assim, já houve uso ostensivo por algumas pessoas de outras IAs, mas com o advento do normativo, né, isso já foi barrado também fisicamente com as configurações do ambiente da ANEEL. Legal. Então, assim, a ideia é que de maneira organizacional e corporativa as pessoas só vão usar o Copilot. Legal. A Microsoft, ela tem muita responsabilidade com essa parte de segurança, né? Então é importante. A gente tem auxiliado muitos clientes nessa tomada de decisão, né, Otávio, a respeito de IA, e a gente tem falado dos benefícios de você utilizar a IA, né, da Microsoft, que é no caso o Copilot, o quanto que a Microsoft se preocupa com essa questão de segurança. Sim. Pessoas, vocês estão reparando aqui que no podcast da Quatro Tecnologia a gente tem trago aqui profissionais da área de tecnologia, né, como os fabricantes, e a gente tem trago também pessoas como o Thiago para poder participar de conversas com a gente. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o quanto que nós temos clientes governamentais que estão na vanguarda nessa questão de tecnologia. Por muitas vezes, Thiago, as pessoas chegam a pensar se o governo do Brasil ele está avançado a nível de tecnologia, e a gente, através desse podcast, a gente tem trago pessoas como vocês, né, que são, no caso, os clientes, os usuários da tecnologia, para poder falar desses projetos, para poder dar visibilidade para o público do quanto que vocês têm se empenhado aí nessa questão da adoção de tecnologia. E aí eu queria perguntar para você uma questão de visão de futuro. Como que você enxerga o futuro da ANEEL com essa questão de adoção contínua de tecnologias, principalmente nessa parte de Power Platform? Porque vejo que vocês estão a nível de maturidade bem maduros a respeito da questão da Power Platform, mas como você vê isso a nível de futuro na ANEEL? Assim, sem tecnologia a gente não conseguiria desentregar. Essa é a verdade. Sem sistemas, sem a Power Platform, sem IA, sem tudo que tem hoje no mercado, a gente não conseguiria entregar o que a gente consegue entregar para o mercado, né? A regulação do mercado, fiscalização, enfim, tudo isso é feito basicamente com pessoas e com muita tecnologia. Né? Então, assim, eu vejo que o futuro a gente está cada vez mais atrelado a isso. Não tem muito para onde fugir. A quantidade de concursos diminuiu, a gente está perdendo pessoas, muitas pessoas. Então, assim, a nossa TI está reduzida. E mesmo promovendo esse mundo de tecnologia, tem gente saindo fora. E as áreas de negócio finalísticas estão reduzidas. Então, assim, se não fosse a tecnologia, a gente não daria conta da vazão a tantos processos de trabalho que tem que ser feito. Uau. Não, e agora casou totalmente com a produtividade que a gente tem dentro da parte de inteligência artificial, né? Exato. Entregar mais, né? Talvez num tempo menor. E a gente fala, o Thiago falou aqui muito de criar conteúdo, né? Mas quando eu vejo, porque eu vou te falar, cara,
quando chega um documento muito grande assim pra eu ler. Não fala isso, que os nossos clientes vão saber. Não, eu preciso falar. Seus clientes, releva um pouquinho, a gente lê tudo. Não, vamos lá, a gente tá falando aqui de produtividade, né? A gente tem um documento muito grande, a gente precisa ver quais são os principais pontos, a gente precisa ver qual é um resumo e o que a gente tem de sair. Segredos do negócio sendo revelado. Então o que a gente, a gente falou, a gente tem de criação de conteúdo, cara, é super bacana, porque cara, a gente consegue gerar conteúdos, a gente passa prompts ali ricos ali e a gente consegue ter resultados ricos. Mas essa integração que tem do Copilot dentro de documentos... é muito massa. Não, surreal. É muito bacana. E todo dia que você mexe, todo dia que você tem uma nova experiência, né, ali com o Copilot, você vai aprendendo um pouco mais. Então, além de criar conteúdo, eu consigo ter centralizado ali resumo de tudo. E aí eu tô falando de conversa, eu tô falando de arquivos e eu tô falando de e-mail, tudo que tá centralizado. Assim, porque cara, hoje eu já entro, já chego de manhã e falo assim, quais foram os e-mails que eu perdi? Resuma pra mim. Resuma pra mim meus principais e-mails. E com o Copilot Studio, cara, quando você monta uma base de conhecimento ali para que ele possa resumir aqueles conteúdos para você, tem aqueles projetos que a gente chama de Kick Win, né? Que é o cara, o que eu posso entregar muito rápido com o Copilot Studio que a gente consiga trazer negócio, trazer retorno, trazer ganho ali pro negócio. A gente fala às vezes de um assistente de RH, a gente fala de assistentes às vezes ali do departamento de tecnologia, né? Às vezes uma mensagem que você recebe, diversas mensagens, às vezes com o mesmo objetivo, você consegue, usando o Copilot Studio, criar agentes virtuais ali para responder. Vocês já estão com alguns lá já rodando dentro ali do Teams ali? Quais são eles? A gente está desenvolvendo um legal interno da SGI, né? Boa. A SGI tem uma área lá de governança, inclusive, que trata de questões administrativas, né, corporativas, enfim. E a gente tem muito documento, muita base em SharePoint, em SQL. E a ideia é que a gente alimente o Copilot Studio com essas bases, documentos, enfim, tudo que tem lá. E com linguagem natural faça as perguntas pro agente, né? E a gente traga essas respostas pra gente para evitar ter que mandar e-mail, perguntar pelo Teams, enfim, a gente está trabalhando nesse projeto, que é um módulo administrativo dentro do programa, num projeto que visa estimular a criar IA dentro da ANEEL, que é o SkyNEL. Uau! Os senhores imaginavam que lá em 2018, quando a gente fez o projeto de intranet, que a gente migrou os arquivos para o SharePoint, esses arquivos seriam tão importantes quanto hoje? Não. Surreal isso, né? Porque a gente falava, você migrando seus arquivos SharePoint, né? Você vai, o SharePoint ele é um JED nativo, então vai facilitar a pesquisa e busca, e hoje ele está gerando inteligência para o negócio. Exato. Cara, isso é muito surreal. Não, acontece muito, né? Às vezes cara, eu quero comprar Copilot. Massa, onde é que estão seus arquivos? Estão no file server aqui. Eu nem vendo, nem mando proposta. Sério? Então vamos falar de migração antes pra gente falar de Copilot. E tem essa parte facilitada, que é essas bases de conhecimento. E tem outra parte de integração que é bacana também. Então a gente tá até fechando um projeto agora que a gente está fazendo integração com o ServiceNow. Inclusive vai ser case. Legal. Que é basicamente a gente montou uma API que faz toda a comunicação com o ServiceNow. Então, além desses Kick Wins que tem das bases de conhecimento, que é muito documento ali que ele resume de forma simples, a gente consegue fazer essas integrações. E veja como é simples. Dentro do ServiceNow já existe toda uma base de conhecimento. O que a gente está fazendo é plugar nessa base de conhecimento para também retornar essas mensagens. Então tá um produto muito, muito legal. Tá surreal esse produto. Agora eu gostei desse nome aí, é Sky? Mas é patenteado. Não vai copiar. Fica tranquilo, que a gente tem que dar visibilidade, porque eu sempre falo. E o poder dele de criar nome é legal, porque o intranel... o intranel. É o ADN Atel, porque quando a gente já chegou lá pra fazer intranet... Já tinha um nome pronto. Já tinha um nome pronto. Porque eu falo assim, fazer um intranet é fácil, fazer um bot é fácil. Agora, acha um nome legal... Acha um nome legal que case com... Tiagão. Oi.
que acontece? A gente sabe que existe a questão de tecnologia, existe toda a parte da equipe da ANEEL, que é uma equipe muito competente, né? Você tem diversos profissionais técnicos. Mas falando um pouco de Thiago, vocês dois, você sabe que vocês se dão muito bem, né? Porque vocês são meio curiosos. Como que você faz para poder se manter atualizado, Thiago? Atualizado de tecnologia, você faz cursos, treinamentos, onde que você busca as suas fontes de conhecimento? Eu estudo bastante, assim, eu tô sempre fazendo curso, né? Eu acabo às vezes faço 2 ao mesmo tempo. Eu não trabalho tecnicamente, mas eu preciso do conhecimento técnico. Sim. Então eu faço cursos, estudo documentação, livro eu quase não estudo mais, mas é basicamente isso, documentação em cursos. Documentação em cursos. E hoje, assim, quais são os cursos que você tem mais procurado? Até um tempo atrás, pode falar? Pode. Eu fazia muito na Green, e estou fazendo na DIL agora. Legal. Uns cursos lá, assinei a assinatura da DIN, né? DIL. E fazia os da Microsoft, aqueles learns, para ter uma noção inicial. E basicamente era isso, assim. Eu fazia muitos na Green. Legal. Porque, assim, em muitos clientes a gente chega lá, às vezes a gente tem que ser a base inicial, né? De conhecimento dos projetos. Mas quando a gente já chega lá, você geralmente já tem ali toda uma bagagem. Eu queria que você falasse também como que você pode aconselhar, né, a outros órgãos públicos, outras unidades de negócio a nível de governo, a questão de adoção, principalmente dessa parte de tecnologia da família Plath. O que você sugere como os principais pontos assim, que eles devem levar em consideração? A gente trabalhou muito na governança, então acho que quanto antes vocês pensarem em governança é o melhor, na minha visão, né? Acho que é importante ter um pouco desse início orgânico, porque acaba que as pessoas vão aprendendo de maneira mais solta, né? Mas acho que tem que ter um timing muito correto de implantar as políticas de governança, os processos, porque senão acaba virando muita bagunça, né? Esse é o ambiente. Então acho que é a governança em primeiro lugar, e a comunicação com os desenvolvedores cidadãos. Acho que isso é importantíssimo. E eu acho que é mais difícil a parte de comunicação, manter eles comunicados, do que a parte de implementar a governança. E lá na ANEEL a gente está buscando fazer, agora com essa parte de final da adoção, implantação, a gente está buscando fazer vídeos para explicar algumas coisas sobre a governança, sobre a própria Power Platform, né? Mas é bem desafiador, porque criar conteúdo em vídeo não é tão trivial assim, pelo menos para mim não é. Então, assim, é isso. Assim, eu acho que a comunicação e a governança em si são os principais pilares. Não, é legal que esse é um dos pontos que a gente estabeleceu, né? A gente fez um processo ali de levantar diversas melhores práticas, né, do que eles poderiam ter dentro do ambiente. Sim, tem coisa técnica ali, desde separar os ambientes ou como separar, quais são as permissões. Mas a gente falou muito a respeito de capacitação, né, e comunicação. Então, definir até canais de comunicação para que as pessoas elas se mantenham atualizadas, né, e principalmente saber o que usar e como usar. E uma coisa que eu achei muito legal também, foi até essa semana, vocês estavam falando a respeito de treinamentos que, tipo, estava todo mundo engajado em fazer um treinamento ali, sabe? Pô, você já fez, eu já fiz, então assim, tem muito conteúdo, principalmente Power Platform, a ser conhecido, né? A gente tende a abrir lá, criar um novo, seguir um manual e já sair criando os aplicativos, né? E de fato, é igual o Thiago falou, cara, isso é orgânico, porque assim, foi assim que eu aprendi, foi assim que o Thiago aprendeu. Depois que você olha, você fala assim, cara, aqui tem valor, né? Aqui tem valor, então vamos explorar. Então beleza, começou orgânico aqui, vamos explorar. Como? Vamos
organizar. Então, estabelecer quais são as melhores práticas, não tem nada melhor do que você criar ali quais são as regras do jogo, para as pessoas saberem, cara, onde eu crio, como que eu crio, até para não ter a questão que ele falou de Shadow IT, que, cara, principalmente em ferramentas de low code, é comum que isso aconteça. Legal. Eu me admiro bastante de ter, primeiro, né? Chegar ao ponto, né, de ter que focar na parte de governança, porque as pessoas começaram a usar e sem as melhores práticas, do que simplesmente cliente que compra e não usa. Então, esse eu costumo dizer que é um dos problemas bons. Vamos organizar a casa. Tiagão, para poder a gente fechar aqui nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para as pessoas, né, a respeito de tecnologia, mas também para os profissionais da área de tecnologia que estão inseridos nesse ecossistema de governo. Como que você pode deixar uma mensagem positiva para essas pessoas? Eu acho que eu vou falar um pouco do exemplo que eu tenho lá na ANEEL mesmo, né? Lá a gente foca em tecnologia, porque é uma área de tecnologia. Mas eu vejo que as minhas lideranças, elas focam muito nas pessoas. Legal. Então, assim, eu vejo que eles têm muito tato com as pessoas. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que focar em tecnologia, claro, mas não esquecer de trabalhar com as pessoas, com as relações, com isso aqui, ó, que a gente tem aqui, entendeu? Boa. É isso. Acho que focando nesses dois lados aí vai dar certo. Massa, sensacional. Deixar uma mensagem aí, Otávio, também, já que você tá aí tão próximo do projeto, tão ali junto com o Tiagão, deixa uma mensagem para as pessoas aí a respeito de Power Platform. Eu acho que eu vou complementar o que o Thiago trouxe, acho que é um ponto importante e que está totalmente conectado até com o slogan que a gente tem da empresa, assim, né? E aí, como o Thiago falou, as tecnologias vêm, elas mudam, mas sempre as pessoas continuam ali e independente da tecnologia que tem, inclusive o que a gente está falando agora, que é a ponta da lança aqui, que é inteligência artificial, ela existe, mas ela depende de pessoas, né? Então, o investimento, você vai fazer investimento em tecnologia, mas você tem que investir primeiramente nas pessoas. E é isso que é bacana, que eu vejo que tem lá. Então, vocês já montaram todo um time, vocês estão capacitando esses times, você está investindo nas pessoas para que o projeto, né, que a tecnologia, ela avança. A gente pode entrar aqui, né, viajar e falar em inteligência artificial vai substituir as pessoas. Não vai. Rapaz, para montar um prompt. Exatamente. A tecnologia tá ali, o modelo tá ali, mas depende de uma pessoa para saber como usar e usar da melhor forma. Então, de fato, acho que essa mensagem que o Thiago trouxe é bem legal, porque, cara, o investimento tem que ser em pessoas. Boa. Tecnologia é só aquele velho meio. Isso aí. Tiagão, gostaria de te agradecer pela tua presença aqui no podcast. Mande um abraço para a Thelma, para todo o time. Só para você saber que quando eu vim para a Quatro, quando eu recebi o convite ali do Otávio para poder estar integrando a nossa empresa, um dos primeiros clientes que eu fui falar que eu estava trabalhando foi a ANEEL. Eu lembro. Por vários motivos, pelo respeito a vocês, pelo que vocês fazem e por como vocês fazem. Então é por isso que a gente fez questão de trazer você aqui, porque a gente sabe da importância que essa equipe de TI da ANEEL tem em cima do desenvolvimento dos negócios, de estar impulsionando, e também das pessoas. Que todas as pessoas que a gente teve contato lá dentro da ANEEL sempre nos receberam de braços abertos e sempre foram muito ouvintes ali a respeito do que a gente tinha que falar com vocês. E isso se resume em grandes projetos que a gente tem feito junto com vocês. Sim. Então, muito obrigado. Obrigado, Theo. Obrigado, Otávio. Valeu, Thiago. Valeu. E para vocês que estão nos assistindo, esse aqui foi o 4Cast de número 23, onde a gente está falando sobre tecnologia de Power Platform, onde a gente trouxe aqui mais uma visão para vocês a respeito de pessoas e projetos dentro do governo federal, que eu tenho certeza que todos esses projetos aqui podem ser espelho para os projetos de vocês também. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo 4Cast. Vamos em frente. Obrigado.